Olá pessoal, aqui Eduardo falando mais uma vez de Grêmio. Estava afastado há um bom tempo, mas diante de tudo que está havendo com o Grêmio atualmente, não tem como não voltar e falar algumas coisas aqui. Treinador novo, que eu queria muito no Grêmio, Luiz Castro, queria bastante tempo aí no Grêmio, porque acho um ótimo treinador. Chegou a menos de um mês, ainda não completou um mês. Está testando, conhecendo jogadores e o pessoal cobrando como se fosse um time já jogando há um longo tempo. Isso não existe em futebol. Eu vejo jornalistas aí que enchem o peito para dizer que são jornalistas, papapá, que conhecem mais que todo mundo, mas ser jornalista não quer dizer nada. Não quer dizer que saiba de futebol alguma coisa. O pessoal parece que ignora que no futebol existe uma coisa chamada entrosamento, existe uma coisa chamada tempo de trabalho. É um treinador novo, bom treinador com ideias mais modernas, mas faz um mês ele está conhecendo jogadores. Por exemplo, jogo de sábado, o Grêmio jogou contra o Juventude, entrou com o time reserva. E hoje muita gente baixando o pau no Luiz Castro, dizendo que o Grêmio não jogou bem, que fez uma partida ruim, que não teve estratégia, que a mecânica de jogo não funcionou. Um time só de reservas e o pessoal queria que a mecânica de jogo funcionasse com menos de um mês de trabalho. O pessoal, aquele time nunca jogou junto. O pessoal queria que no Grenal o Thiaguinho entrasse com o Arthur, entrou. Aí não foi bem, natural, está começando. E o pessoal aí começa a dar uma aliviada, porque todo mundo queria o Thiaguinho no time. Eu tenho uma opinião sobre isso. Sobre baixinhos no meio-campo. Não gosto. Já joguei com baixinho no meio-campo e nunca gostei. Baixinho, para jogar futebol, tem que jogar muita bola. E ter velocidade. Ou ser excepcional, como o Messi, por exemplo. Ou os baixinhos da frente, que às vezes tem muita velocidade, né? Principalmente, geralmente, jogando pelas pontas. Mas voltando ao jogo do Juventude, no sábado, assim, era um time só de reservas, né? Time que nunca tinha jogado junto, não tinha nenhum entrosamento. E eu tenho uma opinião também sobre esquema de jogo em futebol brasileiro. Para mim, obviamente, claramente, o jogador brasileiro tem uma deficiência cognitiva em relação a europeus, que tem uma maior educação, são países de primeiro mundo. Aqui, geralmente, o jogador vem da periferia, tem uma dificuldade intelectual maior para coisas mais complexas. Então, eu considero que é bem mais difícil implantar um esquema de jogo mais trabalhado, mais complexo, digamos mesmo, para jogador brasileiro do que, por exemplo, para jogador europeu. No jogador europeu, a gente vê claramente que o time joga de acordo com o que pensa o técnico,
né? É muito claro. O Guardiola tem uma característica, ele implanta isso no time. O treinador do City tem do City, do Liverpool outra. O treinador do time campeão do mundo, do francesa, que eu esqueci agora o nome, tem outra característica. Os times têm uma definição de estratégia e de esquema de jogo muito definida. Assim. Aqui é muito mais difícil fazer isso. O Luiz Castro trabalha com um time mais compacto, o que eu vejo atualmente. E nem poderia falar isso, porque com menos de um mês é difícil implantar um sistema de jogo aqui. Ele tem uma característica nos times dele que é um time compacto, com pouca distância. Digamos que é um esquema de jogo mais europeu, né? Aqui o pessoal não liga muito para isso, mas é muito importante. O adversário tem menos espaço. Outra, de pressionar a saída de bola, pressionar os jogadores que vão sair com a bola, pressionar o goleiro. Isso não está acontecendo. Parece que os jogadores têm medo, ficam em dúvida, avançam, não avançam, não sabem direito a hora de avançar e a hora de recuar. E tem momentos, né, para isso. A primeira vez que eu vi isso foi a Holanda de 74. E eu fiquei impressionado com a Holanda de 74. Era um absurdo ver aquele time jogar assim, era fantástico. Claro que muita qualidade, deram sorte de ter uma geração que combinou, aliada ao esquema de jogo, que todo mundo entendeu. E aqui no Brasil é muito mais difícil porque aqui no Brasil o que eu vejo fazerem assim é uma coisa mais simples, é deixar mais ou menos os jogadores em liberdade, é o ponta que volta um pouco para buscar, é um ponta que volta um pouco para marcar, é um meio campo distribuído de certa maneira, mas não é uma coisa muito trabalhada, não é uma coisa muito sofisticada, assim como é o futebol europeu, onde tudo é muito bem definido e os jogadores cumprem a risca. Bom, a boa notícia do jogo contra o Juventude. Noriega, muito bom jogador, um jogador que não fica nervoso com a bola, um jogador que tem paciência, calma na hora que tem a bola, calmo, sabe como se livrar da bola, como a hora certa de fazer o passe. Quando pressionado, não fica nervoso. Isso é muito importante, ter tranquilidade na hora que é pressionado e saber para que lado sair, de que forma sair. Eu vi essas características do Noriega no sábado. Mas para mim a maior notícia foi a volta do Gonçalves. Eu já falei aqui algumas vezes que eu sou muito fã do Gonçalves. Joga muita bola, no meu entender. Não teve chance até agora, não conseguiu uma sequência de jogo. O que o Renato fazia com o Gonçalves era botar um jogo, se ele não fosse bem, ele tirava do time, não tinha sequência. E é difícil jogar sem sequência e jogar sabendo que se tu não mostrar, tu vai sair do time. Tu não tem tranquilidade para jogar. E no meu entender isso acontecia com o Gonçalves, mas joga muita bola, arremata bem, sabe se livrar com inteligência do adversário. Outra coisa que acontecia no tempo do Renato, eu tinha um certo ranço, assim, porque parecia que os jogadores não gostavam muito de passar a bola pro Monsalve.
porque ele é um jogador que precisa tabelar, ele precisa estar muito tempo com a bola. Ele devolve, se desloca, se não recebe, se está livre, não recebe. Geralmente os jogadores, quando fazem isso, até às vezes optam por uma jogada pior. Ele precisa estar com a bola. Ele é um jogador de toque de bola, de mobilidade, de movimentação. E se tu tirar isso do Monsalve pelos próprios companheiros, ele não vai jogar. Ele não vai conseguir jogar. E ele entrou isso e eu senti que no sábado contra o Juventude os jogadores não tinham nenhum problema em passar a bola para ele, ao contrário, faziam até questão de passar a bola para ele. Então, óbvio, que ele com a bola no pé joga muito, né? Arremata muito. Mas o Grêmio tem algumas deficiências, no meu entender, e para mim a principal delas é a lateral direita. Marcos Rocha não tem capacidade física para jogar. Eu aposto muito no garoto que vem da base, que foi chamado pelo Luiz Castro, que jogou o Sub-20, jogou a Copinha. Lateral direito com muita força. O pessoal diz que ele não sabe marcar. Olha, eu vi alguns jogos da Copinha e achei ele até um bom marcador. E tem velocidade, tem força, tem energia. E é isso que se precisa nos laterais hoje em dia. E outra, tem capacidade, inteligência para atacar. Então eu vejo um jogador de grande futuro ali. Espero não me enganar, né? Porque às vezes o jogador, quando sobe profissional, sente muito. Tem que ter muita personalidade para subir e não se deixar bater. Agora vamos ver o jogo contra o Botafogo. Me parece que o Luiz Castro já fez todas as experiências que precisava, já observou todo mundo. Agora eu acho que nós vamos partir mais para o esquema de jogo, de fato, e para uma equipe titular. Eu espero que o Monsalve seja efetivado, né? Com o meio, com o armador, porque ele não só arma, ele também ajuda a marcação, ele fecha, ajuda a marcação. Eu espero, mas ao mesmo tempo eu sei que ele está voltando. Ele vem de uma parada longa, está voltando, e eu não sei a capacidade física dele, o ritmo. Ritmo de jogo eu acho que ele já deu para mostrar que ele não sentiu. Ele jogou muito bem no sábado. E eu acho que para o trabalho do Luiz Castro seguir mais tranquilo, seguir com mais tranquilidade, eu acho que seria fundamental uma vitória na quarta-feira contra o Botafogo. Então vamos aguardar, né, pessoal? Eu espero também que o enamorado seja escalado como ponta titular na esquerda, porque eu acompanho esse jogador há bastante tempo. E a primeira vez que eu vi ele jogar, eu pensei, como eu sempre penso, eu quero esse jogador no Grêmio, queria esse jogador no Grêmio. Jamais esperava que ele viesse parar no Grêmio, mas por coincidência veio parar no Grêmio. E eu quero ver ele sequência também. Gostaria de ver ele mais na direita, mas para ponta não faz uma diferença, mas não é uma coisa gritante, assim, não é uma coisa extraordinária, mudar de lado, né? Gostaria muito de ver o ataque do Grêmio com o TT, o nosso centroavante, e o enamorado na ponta. Vamos aguardar, né? E, enfim, estou voltando, depois também de uma longa parada. E vamos ver se a gente consegue pelo menos dar uma sorte, porque tomar um gol antes do jogo acabar é frustrante, eu sei como é que é. Foi uma pena. Tinha aplacado um pouco os ânimos, né, de alguns jornalistas que não conseguem enxergar algumas coisas no futebol, no meu entender, né? Eu posso falar isso, eu posso dar minha opinião.
Enfim, vamos esperar o jogo. Quarta-feira eu volto para comentar depois do jogo. Espero que seja a equipe com Noriega, Arthur, Monsalvo no meio e Namorado na ponta esquerda. Vinícius, Carlos Vinícius no centroavante e TT na ponta. E gostaria de ver o garoto. Claro que ele não vai entrar na lateral direita, né? Mas assim, de cara ele não vai entrar. Acho que não. Eu colocaria. Seria um risco. Mas o risco é ter o Noriega também. O maior risco é ter o Noriega, o Marcos Rocha na lateral. Então tá. Depois do jogo eu volto, pessoal. Um abraço, até mais.